Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou cirurgião dentista e esse é o meu primeiro vídeo. Eu decidi vir aqui gravar vídeos para que vocês tirem suas dúvidas a respeito da área de implantodontia majoritariamente, porque é uma área que está muito em alta hoje em dia e eu vejo no meu consultório que muitos pacientes têm uma série de dúvidas a respeito do que é o implante, do processo de instalação do implante, do processo de reabilitação com o implante, que vai chegar numa prótese definitiva. Então, esse é um primeiro vídeo introdutório que eu gostaria de dar uma visão geral sobre os implantes como eles são atualmente. Para introduzir o assunto, eu vou trazer 3 dúvidas que são extremamente frequentes e a maioria das pessoas pensa errado a respeito disso. Então aqui eu tenho uma representação do que é um implante. Será que a representação é tudo isso é um implante? Ou será que essa coroa que vai sobre o parafuso a gente chama de implante? Qual parte a gente chama de implante? Outra coisa que é muito comum os pacientes pensarem é: existe rejeição do implante? Então o meu corpo pode rejeitar, se eu for fazer um implante no dentista, meu corpo rejeita? Ou então, a partir do momento que ele deu certo, é possível dar algum problema nele e ele é para sempre, vou morrer, o implante vai ficar lá? Então, vou começar respondendo a primeira questão. Deixa aí no comentário para você ver se você sabe ou não, mas eu já vou dar início respondendo a primeira questão. Esse daqui é uma representação do implante. Então, separei em 3 partes diferentes. Se a gente for ver, a gente tem um parafuso, uma pecinha de metal e um dente, vamos dizer assim. Se a gente fosse comparar isso daqui com um dente natural, a gente tem o mesmo dente. Esse daqui é um dente falso, né, feito para encaixar sobre o implante, mas você tem seus dentes aí na sua boca. Seus dentes eles estão presos em uma raiz. Muitas vezes você não se atenta a isso, mas o que dá estrutura, o que permite que você mastigue coisas mais duras, é a raiz que está dando sustentação para esse dente. Se a gente fosse trazer um paralelo para os implantes, a gente também tem uma raiz. E a isso daqui a gente dá o nome de implante. Esse daqui apenas é um implante. Então se o paciente for lá e falar que ele fez um implante, ele fez só isso daqui. Não precisa ter uma coroa associada, não precisa ter nenhum componente associado. Ele tem apenas um implante. Só que o paciente, muitas vezes, ele vai pensar no implante como um tratamento finalizado. Porque para o paciente não importa se ele tem um parafuso, ele quer só o dente. O paciente só quer o dente em boca. E o implante é um meio pelo qual a gente consegue devolver um dente numa região em que a raiz foi perdida, o dente se perdeu por inteiro. Seja por uma trinca, por uma cárie, por doença periodontal, por algum motivo não temos mais o dente. Então, qual é a alternativa? Instalar um implante no osso do paciente. Sobre esse implante, a gente coloca um componente. Os componentes podem levar vários nomes. Cada marca vai ter seu próprio nome e isso daí é melhor deixar com a gente porque senão vai confundir muito sua cabeça. Então, ó, instalei um componente. Então, aqui nós temos o osso e nessa região nós temos a gengiva. E sobre esse implante, nós colocamos um dente que é feito em laboratório, devolvendo sua mastigação, devolvendo a estética, devolvendo tudo aquilo que você busca com o dente de volta. Correto? Aí os pacientes também perguntam se existe chance de rejeição. Olha, não existe uma chance de rejeição. Os pacientes provavelmente pensam em relação a cirurgias de transplante, que a gente ouve falar da área de medicina, em que a gente está colocando um tecido, muitas vezes de outra pessoa, tomando imunossupressores, para que o corpo aceite essa cirurgia. Em implante, a gente não tem essa situação. Por quê? O parafuso do implante é um parafuso de um material biocompatível, 100% inerte. O parafuso do implante é feito de um metal que não vai causar qualquer inflamação no seu corpo. Ao contrário do que algumas pessoas passam aí na internet e causam um certo alarmismo, que os metais presentes na boca podem causar inflamações ou até outras doenças. Isso não é verdade. Você pode ficar muito tranquilo em realizar um procedimento de implante e ter um metal em boca, que isso não vai te fazer mal algum. O implante, então, ele é instalado de maneira cirúrgica. A gente passa algumas broquinhas no osso do paciente para que a gente faça o formato do implante que vai entrar, do parafuso que vai entrar. Então a gente coloca esse parafuso lá dentro. Esse parafuso, ele vai ter uma superfície tratada para que seja atrativo para as células ósseas penetrarem essa superfície e formarem pequenas quantidades de osso se imbricando no metal do implante. Ou seja, no momento que a gente instala, ele fica preso mecanicamente ao osso, da mesma forma que um parafuso fica preso numa madeira, por exemplo. Só que
Depois dessa instalação, a gente passa por um processo de até 4 meses de osteointegração, que é esse processo em que as células criam um imbricamento biológico. Forma-se pequenas quantidades de osso na superfície do implante, fazendo com que ele fique muito firme. Então, não existe chance de rejeição, porque a superfície do implante ela é preparada para receber a célula óssea. Então, se o dentista realizar o procedimento de maneira correta, o implante vai osteointegrar e vai ficar firme, desde que você tenha os cuidados. Isso leva ao nosso terceiro ponto. Muitos pacientes pensam que uma vez que o implante deu certo e começou a funcionar, você nunca mais vai ter problema com ele. Afinal de contas, é um dente fake, então não teria o que dar errado nele. Porém, a gente está falando de um implante que está dentro do osso. Esse implante deve receber um cuidado ainda maior do que o seu dente recebia. Por quê? A mesma bactéria que pode fazer mal para o dente, pode fazer mal também para o implante. E dessa maneira, a gente pode ter uma inflamação ao redor do implante, podendo até fazer ele ficar mole. Um implante que num primeiro momento fica super firme, depois de muito tempo e muita perda óssea, ele pode até ficar mole. Mas não precisa ficar preocupado, porque se você cuidar da maneira correta, da maneira que eu vou ensinar aqui no canal, você não vai ter problema com isso. E aí, você sabia de todas essas coisas? Acompanhe aqui o meu canal, que eu vou fazer mais vídeos como esse, para você saber detalhes específicos da parte de implantodontia. Um abraço, te espero no próximo vídeo.